Olá pessoal, que alegria ter vocês aqui conosco no nosso canal, participando mais uma vez do Igreja Unida no Ar. Eu espero que as mensagens que nós temos transmitido estejam sendo bênção na tua vida. Hoje também nós vamos tratar de um assunto bastante atual e creio que bastante importante. Nós vamos falar sobre os desigrejados. Se você conhece alguém que crê no Senhor Jesus, mas não frequenta nenhuma igreja, indica para ele, transmita para ele essa mensagem e certamente ele vai ser edificado nisso. Fique conosco então que nós vamos começar agora a falar um pouco sobre isso. E está crescendo bastante nos dias de hoje o número de pessoas que confessam ser crentes no Senhor Jesus, todavia não compartilham de comunhão com nenhuma igreja evangélica, não frequenta, não participa de nenhuma igreja evangélica. Esse fenômeno chamado dos sem igreja ou dos desigrejados, segundo um levantamento feito pela revista Isto É, diz que chega em torno de 4 milhões de pessoas. Essas pessoas acreditam que a igreja como instituição, ela não satisfaz mais a sua necessidade, ou ela é talvez até a causa de muitos dos problemas que existem. Eu quero deixar claro que nós como igreja, a Igreja Unida, ela acredita, o nosso estatuto, nosso credo, aliás, declara o seguinte: cremos na igreja como congregação de todos os que se unem ao Senhor Rede Vivo, para adoração e para serviço. Então nós cremos que estar frequentando, estar envolvido com a igreja faz parte da vida normal de um cristão. Mas vamos tomar por base o nosso exemplo maior, que é a palavra de Deus e a igreja primitiva. De lá que nós teremos que tirar os exemplos que nós precisamos para a nossa vida. E nós encontramos em Atos dos Apóstolos, do capítulo 42 ao 47, as seguintes palavras que eu gostaria de ler para você. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Na leitura desta passagem, desse texto, nós podemos já concluir que não havia desigrejados na igreja primitiva. Também em Hebreus capítulo 10, 25, nós encontramos as seguintes palavras: não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nessa exortação, o escritor da carta aos Hebreus está exortando as pessoas, exortando a nós também, porque a igreja, a Bíblia Sagrada foi escrita para a igreja, está nos exortando que nós não devemos deixar de nos congregar. Muitas pessoas às vezes dizem: eu gosto, eu amo a Cristo, mas não amo a igreja. Como é possível amar o noivo e não amar a noiva? Como é possível amar a cabeça e não amar o corpo, que é a igreja? Então, por esse motivo, nós entendemos que precisamos refletir melhor sobre isso. Nós vemos na Bíblia Sagrada diversos exemplos de Cristo, os apóstolos e os crentes primitivos, em passagens que dizem como eles viviam em comunhão permanente com a igreja no templo. Eu vou destacar algumas para vocês aqui. Em Atos 3:1 está escrito: e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração. Veja, Jesus já havia subido aos céus e eles continuavam frequentando o templo. Atos 5:20 diz assim: ide e apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Encontramos também em Mateus 21:14: e foram ter com ele, Jesus, no templo, cegos e paralíticos. Então você perceba que tanto Jesus quanto os discípulos, a própria igreja, ela tinha por hábito, por costume, estar participando das reuniões no templo, cotidianamente louvando e adorando a Deus. É curioso que os que se dizem desigrejados usem como uma das bases para
estabelecer a sua maneira de pensar no versículo que está em Mateus capítulo 18, versículo 20, que diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Mas tirando esse versículo, essa parte do versículo do contexto, isso realmente pode dar várias interpretações. Mas se você observa o que está no contexto, você vai perceber que eles não estavam falando que não havia necessidade de se reunir. Pelo contrário, era uma atitude disciplinar da igreja, onde eles procuravam alcançar aqueles que estavam fora, se reunir com eles para trazê-los de volta para o convívio da igreja. Muitas pessoas relatam o abuso de certos líderes, muitas pessoas relatam a ênfase em certas coisas como dinheiro, como costumes estranhos para balizar a sua rejeição à igreja. É verdade, a igreja precisa retomar a sua visão apostólica, precisa retomar a sua visão evangélica e pregar a palavra. Precisa também viver aquilo que prega. Isso é verdade. Mas a igreja, ela não é perfeita, porque ela é constituída de pessoas. Eu e você somos imperfeitos. E como tais, aonde nós estivermos, haverá imperfeição. Assim sendo, é necessário que nós entendamos que aonde nós formos, nós vamos encontrar problemas. Mas vemos lá nos versículos que já citamos que Jesus e os discípulos, apesar de toda a rejeição, por exemplo, que Jesus fazia aos fariseus, chamando-os até de hipócritas, todavia isso não impedia que o Senhor e que os discípulos estivessem presentes nos templos. Então, como você pode perceber, que tudo que nós temos visto na palavra de Deus aponta para uma só direção: frequentar, participar, ter comunhão, ter intimidade, ter relacionamento. Se você procurar, nós vamos encontrar dezenas de versículos bíblicos que falam dos mandamentos mutuais, que são aqueles que têm a frase uns aos outros. Então você vai ver um lugar falando amai-vos uns aos outros, no outro vai dizer perdoai-vos uns aos outros, no outro vai dizer suportai-vos uns aos outros, no outro não faleis mal uns dos outros, e há uma grande quantidade de textos assim. O que esses textos têm a ver? São mandamentos em primeiro lugar, estão no imperativo, então somos obrigados a obedecer, se quisermos realmente obedecer ao Senhor. Mas esses versículos não podem ser praticados como mandamento se não houver a comunhão. É só a comunhão com outras pessoas que permitem que nós pratiquemos esses versículos de mutualidade. Então nós temos aqui, queridos, informações suficientes para trazer para o nosso coração paz. Será que eu devo? Será que eu preciso realmente frequentar uma igreja? Se você olhar Efésios, principalmente capítulo 4, quando fala que o Senhor deu para a igreja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, doutores, ele deu e diz que é para a edificação do corpo, para que haja crescimento do corpo, para que haja maturidade dos membros do corpo e que esses membros também fossem capazes de exercer o seu ministério individual no serviço do reino do Senhor Jesus. Então eu quero concluir essa breve mensagem mostrando isso para vocês e falando, pense bem a respeito da sua posição. Se você tem dúvidas ainda, olha, há muitas igrejas que são realmente igrejas abençoadas. Há muitos pastores ainda que são comprometidos com a palavra de Deus, que são fiéis à mensagem do Evangelho, que se preocupam com as ovelhas. Então repense sua posição, repense o seu caminhar com Deus e volte, procure a casa de Deus, onde você possa servir ao Senhor e ser bênção também na vida de outras pessoas. Esse é o conselho que eu quero deixar para o teu coração e para a tua vida nesta mensagem que nós estamos gravando aqui para você. Tome uma posição de fazer parte do corpo do Senhor, para que você possa, quando tomar a ceia, testificar: eu continuo fazendo parte desse corpo. Jesus vem buscar a igreja, Jesus vem buscar a noiva. Faça parte da noiva, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Muito bem, eu gostaria de saber a sua opinião agora sobre esse tema que é tão atual, tão importante para a igreja nos dias de hoje. O que você achou? O que isso falou ao seu coração? Ou se você tem companheiros, amigos, pessoas que estão entre aqueles que são sem igrejas, são desigrejados, compartilhe com ele o nosso canal, para que eles também possam ouvir e opinar. Participe, dando a sua opinião, isso vai ser muito bom para nós,
Mas eu espero realmente que você tenha sido edificado e que Deus possa fortalecer cada dia mais a tua fé. Nos veremos novamente no nosso próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus.